Alô, comunidade do ICL, dia 27 de julho de 2026. Começa agora mais uma edição do ICL Urgente. São 5 horas em ponto no horário de Brasília. A gente chega com as principais notícias do Brasil e do mundo. Informação, análise a quente, atualização das notícias com a Laura Couto, que já está posicionada para entrar aqui ao vivo com a gente. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para todos os nossos espectadores que estão assistindo a gente nesse começo de semana, tanto pelos nossos canais do YouTube, nossos canais parceiros, as plataformas de áudio. Como sempre, eu quero convidar todo mundo que está entrando agora para participar da sala do ICL Urgente lá no Papo Legal. É só você acessar pela internet, o link está aqui na nossa tarja, e a gente sempre coloca uma enquete sobre o tema do dia. E nossa enquete de hoje é a seguinte: o Lula deve responder ao Milei? Opção 1, sim, ele foi vítima de um ataque pessoal. Opção 2, não, a resposta tem que ser do Itamaraty. E opção 3, a melhor resposta para Milei é o silêncio, Rodrigo. Vamos aguardar o nosso público, o nosso pessoal aqui no Papo Legal responder a essa enquete. Laura, vamos adiante, temos muita notícia. Foi uma super rodada de convenções partidárias nesse fim de semana. Começou oficialmente a corrida eleitoral e com ela o caos provocado pela extrema-direita. O vice-líder do governo na Câmara, o deputado federal Lindenberg Farias, pediu à Procuradoria-Geral da República uma investigação sobre crimes eleitorais que teriam sido cometidos por Flávio Bolsonaro durante a convenção do PL, o Partido Liberal, convenção que ocorreu em São Paulo, neste fim de semana. Lindenberg sustenta que é proibida a participação em atividades partidárias de estrangeiros e também de brasileiros com direitos políticos suspensos. As duas coisas aconteceram durante a convenção. 2 estrangeiros, pelo menos, estiveram ali na convenção. O Netanyahu gravou um vídeo de apoio ao Flávio Bolsonaro, o líder genocida de Israel, e também o presidente argentino Milei, que praticou ofensas, pediu voto, atacou o Brasil. Segundo a representação de Lindenberg, o Partido Liberal violou essa norma ao promover o discurso do presidente argentino e também ao exibir um vídeo no telão durante a convenção, um vídeo gerado por inteligência artificial, simulando que ali estava Jair Bolsonaro, conclamando apoio ao candidato, ou seja, um brasileiro que tem os direitos políticos suspensos por estar condenado por ser um presidiário, participou da convenção do PL. A Laura traz mais detalhes sobre isso, se haveria ou não crime nesta prática durante a convenção do Partido Liberal. Laura. Rodrigo, aconteceu muita coisa nesse fim de semana e a gente vai tentar trazer aqui tudo para vocês, tanto as repercussões quanto o que aconteceu. E como você disse, a convenção do Flávio Bolsonaro, que aconteceu no sábado, contou com a participação nem tão ilustre assim do presidente da Argentina, Javier Milei, Rodrigo. E como sempre, o Milei ultrapassou todos os limites do aceitável, ele subiu no palanque para pedir voto, ele atacou o presidente Lula e criticou uma decisão do Supremo Tribunal Federal com direito também a ofensas pessoais ao ministro Alexandre de Moraes. E aí, na representação, o deputado Lindenberg, ele argumenta que a presença do Milei no evento fere o artigo 337 do Código Eleitoral, que criminaliza a participação de estrangeiros e de brasileiros que não gozam de direitos políticos em atividades partidárias. Além disso, o deputado do PT também afirma que a exibição de um vídeo com imagem e voz de Jair Bolsonaro, mesmo que geradas por inteligência artificial, pode sim configurar a infração a esse mesmo dispositivo do Código Eleitoral do 337. O segundo Lindenberg, como o ex-presidente o Jair Bolsonaro ele está com os direitos políticos suspensos em razão da condenação pelo STF por conta da tentativa de golpe, o Bolsonaro não poderia participar de nenhuma atividade partidária. Rodrigo. É isso, Laura. Olha, é curioso, você mostrou aí o vídeo com inteligência artificial, ou melhor, a nossa equipe mostrou enquanto você, Laura, trazia as informações. Eu vou virar aqui para o lado. Então, isso que você está vendo aqui na tela é um vídeo que a gente pode dizer uma falsificação, né? Porque o Bolsonaro continua preso, não pôde gravar nada disso, foi gerado por inteligência artificial este vídeo. E esta IA do Bolsonaro, depois que ela apareceu na convenção, começaram a circular outras versões do Jair, só que falando tudo ao contrário do que ele fala nesse vídeo. É engraçado, estão circulando aí pela internet. Então, tem a versão oficial do PL, mas tem outras em que ele fala assim: não votem no meu filho.
Eu não quero que vocês votem no Flávio, etc. Então, estas outras versões mostram como é tudo uma falsificação. Se você pode colocar o Jair pedindo voto para o Flávio, você pode fazer também uma IA do Jair Bolsonaro falando qualquer besteira. Isso é muito grave, o uso disso num evento oficial da campanha. E aí aparece o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, o ministro Cássio Nunes Marques, e ele diz, não, pode usar IA sim. Olha o que disse o Cássio Nunes Marques. Usar inteligência artificial para fazer campanha é lícito, só não pode usar para prejudicar alguém, diz Nunes Marques. Ele está dando uma forcinha para os bolsonaristas, dizendo, não, na convenção, como eles estavam usando a favor, aí pode. Mas, gente, aquilo é uma falsificação. O Jair Bolsonaro, primeiro que ele não falou aquilo que estava ali no telão. Ele não disse, ele não podia dizer, ele está preso. Aí você passa a aceitar que isso é algo legal e ok? Eu tenho dúvidas se os outros ministros do TSE vão encampar essa mesma argumentação, um argumento que não para muito em pé no meu entendimento. Bom, mais cedo, durante o ICL Notícias primeira edição, e eu estava lá no estúdio, a nossa equipe ouviu o advogado e ex-ministro do TSE, Henrique Neves da Silva, exatamente sobre esse tema. Houve crime ou não houve crime no uso da inteligência artificial e na presença de Javier Milei e Netanyahu, mas principalmente Javier Milei na convenção. O ex-ministro, que é um especialista no direito eleitoral, disse que há elementos, sim, para que a Procuradoria-Geral da República, que funciona como uma procuradoria eleitoral junto ao TSE, investigue e proponha uma investigação sobre esses temas. A gente separou um trecho da fala de Henrique Neves ao N1 para você acompanhar. Vamos lá. Veja, essa representação do Lindenberg é o caminho correto. Quando a gente fala de ação penal, a única pessoa que pode propor uma ação penal é o Ministério Público, no caso o Ministério Público Eleitoral. Mas mesmo que seja considerado uma convenção, a mais perfeita do mundo, tudo fechado, o que a lei fala é atividade partidária e em recintos fechados ou abertos. Então, me parece que aí tem uma boa margem para o Procurador-Geral da República, que também é o Procurador-Geral Eleitoral, examinar a prática de crimes, porque você tem duas situações aí. Uma, a participação de um estrangeiro, que foi o Milei. Você tem tanto o estrangeiro como tem a pessoa que não estiver no gozo dos direitos políticos. E o ex-presidente Bolsonaro, ele está com seus direitos políticos suspensos em razão da condenação transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal. Então ele não pode participar de propaganda, não pode participar de ato partidário. A própria filiação dele ao PL provavelmente, se não foi, deveria ter sido suspensa. Então você repare que a interpretação que trouxe o Henrique Neves, esse que aparece aqui na tela, ele é um ex-ministro do TSE, um jurista especializado no direito eleitoral. Me parece divergente com o que disse o Nunes Marques. E ele diz, tem que investigar. Há elementos suficientes, está lá por escrito no Código Eleitoral, no artigo 337, a vedação, a proibição explícita de que estrangeiro, isso é óbvio, né, gente? Estrangeiro não pode vir dar palpite aqui em eleição no Brasil. Mas está na lei. Não é que é uma interpretação, está na lei. E o Milei veio participar de campanha. É crime. Tem que ser investigado. E o Jair Bolsonaro que está preso. E a lei também veda que pessoas que estão com os direitos suspensos, e ele é um preso, tem os direitos civis suspensos, participe de ação eleitoral. Ah, mas não participou porque é uma inteligência artificial que simula ser o Bolsonaro. Então nós estamos diante de uma falsificação durante uma convenção. Ou é uma falsificação e o partido tem que ser punido por falsificação, ou é o Jair Bolsonaro que autorizou e aí participou ilegalmente de campanha eleitoral. Bom, a verdade é que Javier Milei, que a gente vê aí na tela, foi para a convenção para cumprir o papel de boneco de ventríloco de Donald Trump. Trouxe um resumo de tudo que aconteceu nessa convenção. Fica claro que o presidente argentino é uma figura talvez ainda mais repugnante do que Netanyahu e Donald Trump. Porque ele esteve aqui no Brasil, mais do que como presidente da Argentina, como um garoto de recados da extrema-direita, deixando claro que esta será uma campanha em que Lula vai enfrentar não o Flávio Bolsonaro, mas uma
articulação de extrema-direita. E o Brasil está no centro de uma disputa eleitoral que deixou de ser apenas brasileira para se transformar numa disputa geopolítica em que Trump manda o seu garoto de recados, presidente argentino, para fazer agitação e cometer crime dentro do Brasil. É o que a gente assistiu nesse sábado. Para quem não viu ainda as imagens e as falas do Milei, a gente separou aqui um vídeo em que o Javier Milei ataca diretamente o ministro Alexandre de Moraes. Ah, mas que problema que tem? É uma crítica. Não, gente. É um chefe de Estado de um país vizinho do Brasil atacando o chefe de um dos 3 poderes do Brasil. Ministro do Supremo, os 10 ministros, 11 ministros, são chefes, representantes de um dos 3 poderes. Vamos ver a fala do Milei, grosseira, absurda, atacando o ministro do Supremo Tribunal Federal. Vamos lá. La basura calva, no me permitió visitar a mi amigo injustamente encarcelado, cuando sé que Lula se cansó de recibir dirigentes del exterior cuando estaba preso. Repare que o Flávio Bolsonaro está rindo ali atrás. Então o Milei vem cumprir esse papel de fazer agitação. Ele ocupou as manchetes, ele transformou o Flávio Bolsonaro numa figura menor durante a convenção, porque quem ganhou todas as manchetes foi o Milei, provocando uma crise diplomática. E aí ele atacou também o presidente Lula. Vamos assistir esse outro trecho com o ataque de Javier Milei contra Lula em solo brasileiro. Vamos lá. Seguindo páginas do livro de desastres que o kirchnerismo escreveu na Argentina. Se na Argentina temos como fator econômico o que chamamos de risco Cuca, aqui no Brasil hoje vocês têm o risco Lula. E isso se reflete claramente no mercado de ações. Ei, os microfones aqui, quem mandou mexer neles? O ladrão? O kirchnerismo? Ou seja, a versão argentina do presidiário. Então ele chama o Lula de presidiário e fala num risco para a economia brasileira. Olha, o Milei é o sujeito que fez argentino, o povo argentino, em vez de comer bife de chouriço, aquela carne boa lá da Argentina, comer carne de burro. Mas talvez burro tenham sido aqueles que votaram no Milei. Assim como o Jair Bolsonaro fez os brasileiros entrarem na fila do osso durante o governo dele. Aí a gente olha isso tudo e pensa assim, tem um planejamento, evidentemente. Isso aqui é parte de uma operação internacional. E qual que é o objetivo nesse momento, me parece? A gente até falou disso um pouco no N1 de manhã. O Flávio Bolsonaro está tendo que se defender porque a direita tradicional quer ocupar o lugar dele e ele resolve mobilizar o discurso mais radicalizado da extrema-direita através do Milei. Então o Flávio jogou fora aquele figurino de bolsonarista moderado e está mobilizando os tipos mais repugnantes, como esse Javier Milei, para fazer a base bolsonarista raiz mesmo, aquela que gosta de rezar para pneu em porta de quartel, aquela que gosta de atacar urna, aquela que gosta de beber detergente. É esse pessoal que o Flávio Bolsonaro tenta mobilizar para dizer assim, não desisto da candidatura, eu tenho a minha base fechada comigo e o Milei está até me ajudando nisso. E vem cumprir esse papel de unificar a extrema-direita. Bom, a convenção que deveria servir, para transformar o Flávio no candidato e sagrá-lo, como o candidato líder aí da extrema-direita, serviu para escancarar que essa não é uma eleição só brasileira, é parte da grande batalha mundial em que a extrema-direita tenta se assenhorar, dominar a América Latina. O governo Lula não deixou passar em branco, e deu várias respostas desde o último sábado. A Laura traz os detalhes para a gente. Laura. Rodrigo, no fim das contas, pelo menos alguém precisa defender o Brasil, E sobrou para o ministro da Fazenda, Dario Durigan. Ele rebateu as críticas do Milei sobre a economia brasileira e a gente separou aqui um trecho da entrevista que ele deu para a Rádio Jornal de Pernambuco. Ele disse o seguinte, olha só, abre aspas, o palhaço do presidente da Argentina veio ao Brasil ontem e falou de Brasil quando o risco país da Argentina é muito mais alto, a dívida pública é muito mais alta, a inflação lá é muito mais alta. Então não dá para considerar, não dá para entrar na
na onda dessas pessoas que dizem que vai virar o apocalipse, que vai ter problema. Um destaque aqui, ele chamou Milei de palhaço, né, Rodrigo? Do outro lado, o presidente Lula decidiu ir pelo caminho da cautela, evitou qualquer resposta direta ao Javier Milei, mesmo depois de ser xingado pelo argentino nessa convenção do PL. O presidente brasileiro, ele se reuniu com o chanceler Mauro Vieira e autorizou que o Itamaraty subisse o tom pelas vias diplomáticas. Rodrigo. Então é isso, você repara, Laura, quem deu a resposta para o Milei não foi o Lula, foi o ministro da Fazenda. É como se o Lula dissesse: Milei, você é um personagem menor, eu não respondo a você. Quem vai responder é o meu ministro da Fazenda e é o Itamaraty, que é o Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Inclusive, hoje estava prevista uma reunião entre Mauro Vieira, que é o ministro das Relações Exteriores do Brasil. Mauro Vieira, ele ia se reunir com um embaixador brasileiro na Argentina, Júlio Bitelli, que foi chamado de volta. Isso é uma coisa rara. Quando você quer mostrar para o outro país que você se sentiu ofendido e que as relações estão estremecidas, você chama o seu embaixador de volta. O Brasil fez isso com Israel, por exemplo, né, durante o massacre em Gaza. Agora, o Itamaraty chamou de volta o Júlio Bitelli, que é o embaixador nosso, brasileiro, que trabalha lá em Buenos Aires, falou: venha para o Brasil, vamos nos reunir no Itamaraty e avaliar juntos essa crise. O objetivo é entender melhor qual o tamanho do estrago na relação entre os dois países. O Itamaraty também, além de convocar o brasileiro que está em Buenos Aires de volta para Brasília, o Itamaraty também convocou o embaixador da Argentina no Brasil, o Daniel Raimondi, para transmitir, abre aspas, a repulsa do governo brasileiro e cobrar explicações sobre a atuação de Milei em território nacional, uma atuação que muita gente vê como uma atuação de um criminoso que é chefe de Estado da Argentina. O engraçado é que no ato do Flávio, o Milei é leão, né? Ali ataca o Lula, ataca o ministro Alexandre de Moraes, mas quando ficou frente a frente com o Lula, deu a mão, olha aí, ó. Tá vendo o evento? Quando faltou energia na Argentina, ligou para o Lula e pediu um reforço de energia. Aí ele cumprimenta. Aí ele não diz que precisa varrer o comunismo. O Lula nem é comunista, gente. Mas o Milei usa esse discurso para mobilizar os extremistas lá da Argentina e os extremistas aqui do Brasil. É um covarde, porque é a posição dele aí. Aí ficou submisso e ficou bem quietinho ao lado do Lula. Bom, o Supremo Tribunal Federal, que também foi vítima de ofensas do Milei, fez questão de rebater. Em nota oficial, o presidente do STF, ministro Luiz Edson Fachin, classificou as falas do argentino como uma referência desrespeitosa a um integrante da Suprema Corte. Está aqui a fala completa. Né? Trata-se de referência desrespeitosa, feita em solo brasileiro, por ato jurisdicional praticado conforme a Constituição e as leis da República Federativa do Brasil. O Fachin está querendo dizer: o Alexandre de Moraes proibiu o Milei de visitar o Bolsonaro porque a lei e a Constituição assim estabelecem. Não é porque o Moraes não gosta de A ou B. Ao reafirmar a plena autonomia do Judiciário brasileiro, a presidência do STF deplora manifestações incompatíveis com a civilidade que deve caracterizar as relações entre os estados. Repito, tudo isso foi programado para o Flávio mobilizar a base mais radical dele para fazer com que essa turma vá para a campanha. Porque estava tudo muito morno, o Flávio cheio de crise, cheio de problema, tendo que explicar a corrupção, tendo que explicar por que ele não gosta das mulheres, e os apoiadores dele também não, tendo que explicar as crises dentro da família. Aí ele traz de fora do Brasil aquele que o ministro da Fazenda chamou de palhaço, que é o Javier Milei. Eu acho que é quase um elogio ao Milei, né? Os palhaços são melhores do que o Milei, mas o Milei vem ao Brasil para cumprir essa tarefa de tentar unificar a direita de Washington até Buenos Aires, uma interferência internacional na campanha brasileira. Então, começou a campanha com interferência internacional e o Lula, aos 80 anos, vai ter que cumprir esse papel de resistir à interferência. Como se não bastassem os ataques de Milei, Flávio Bolsonaro recebeu o apoio de outro extremista, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que para muita gente é um criminoso genocida, que enviou um vídeo declarando apoio a Flávio e parabenizando o candidato por ser um grande campeão do Brasil. Né? Um elogio vindo de uma pessoa responsável pela morte de 70 mil palestinos não parece algo muito positivo, mas entre os bolsonaristas mais radicais, talvez funcione.
Não agrega voto novo para o Flávio, mas ajuda a mobilizar essa base que gosta de carregar a bandeira de Israel e dos Estados Unidos nas manifestações. Do outro lado, os BRICS se uniram. O presidente da China, Xi Jinping, defendeu a soberania brasileira contra a interferência externa, um recado a Milei e aos Estados Unidos. A fala aconteceu durante uma ligação entre os dois chefes de Estado, Xi Jinping e Lula. Conversaram ao telefone, aí você vê imagens de quando Xi Jinping visitou Brasília e esteve ao lado do presidente Lula. Lula e Xi Jinping, dessa vez por telefone, concordaram em acelerar negociações para um acordo comercial entre o Mercosul e a China. Entre as prioridades estão inteligência artificial, tecnologia espacial, processamento de minerais críticos e comércio de fertilizantes. Se os Estados Unidos atacam usando o Milei, o Brasil conversa com a China e pode vender e negociar com os asiáticos. Enquanto toda essa grosseria e essa tática de pancadaria ocorria na convenção do Partido Liberal, não muito longe dali, porque a convenção do PL foi em São Paulo, capital, mas não muito longe, em Campinas, aqui no interior de São Paulo, a 100 quilômetros da capital, o ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participou do lançamento da candidatura dele ao governo paulista, tendo Márcio França como vice e tendo Simone Tebet e Marina Silva como as candidatas ao Senado, chapa pronta, tá aí a imagem, olha, muita gente num ginásio de esportes lá de Campinas, 6 mil pessoas presentes e uma parte, cerca de 3 mil ainda teriam ficado lá de fora, que não coube todo mundo. O Lula foi ao evento, Geraldo Alckmin também, você assiste aí as imagens, Alckmin, Haddad, Simone Tebet, Lula, Marina, tem o Suplicy ali atrás, Márcio França, é uma chapa forte, diversa, com gente de vários partidos. Em 2022, o Haddad disputou o governo paulista e foi derrotado por Tarcísio com os votos do interior, porque na capital e na Grande São Paulo o PT ganhou. Então, por isso que lançou a candidatura do Haddad agora no interior, em Campinas, como um sinal de que o PT quer priorizar, conquistar mais votos nessa região. A Laura tem mais detalhes sobre a convenção do PT. Daqui a pouco nós vamos mostrar as falas do Haddad e do Lula rebatendo essa turma da extrema-direita. Laura. Sim, Rodrigo, como você comentou, o presidente Lula estava presente no evento, inclusive a gente está vendo fotos aí, e o Lula discursou no encerramento da convenção. O presidente destacou o seguinte, olha só, abre aspas, essa eleição talvez seja a primeira eleição no Brasil em que os adversários, por não terem tamanho, não terem biografia e por não terem proposta, vão fazer uso da inteligência artificial para tentar ludibriar a boa-fé do povo de São Paulo. A base da sustentação da campanha deles é uma coisa chamada mentira. Rodrigo, o Lula também aproveitou o espaço para defender a soberania nacional, bem enquanto aconteciam os ataques de Milei aqui em São Paulo. A gente separou um trecho, vamos assistir. E que não venha ninguém de fora querer meter o dedo nas nossas eleições. Que não venha. Eu não sou de fazer bravata. Eu não gosto de dizer o que eu não posso fazer. Mas eu quero dizer para vocês. Vou dizer para vocês uma coisa que eu trago do berço. Eu vou dizer uma coisa que eu trago do berço. Uma coisa aprendida com uma mãe analfabeta. Andar de cabeça erguida. Ter vergonha e caráter que a gente não encontra no shopping. A gente não encontra no Mercado Livre. Caráter e vergonha, você nasce com ela de berço. Aprende com o pai e com a mãe. Portanto, quem quiser de fora vir se meter nas eleições brasileiras, já vou avisando logo, vão apanhar muito aqui nas eleições. Quando o Lula fez esse discurso, provavelmente ainda nem sabia que o Milei já tinha feito o ataque ao Brasil. Esse discurso ainda era uma resposta ao Trump, à turma dos Estados Unidos. Porque o Lula decidiu não responder diretamente ao Milei. Então aqui não metam o bedelho, ele está falando de uma maneira geral. Haddad, candidato a governador, também subiu o tom contra Milei, que tinha sido condecorado pelo Tarcísio, no Palácio dos Bandeirantes. O Milei, antes de ir para a convenção, foi ao Palácio e o Tarcísio, considerado um moderado da direita, mas não existe isso no bolsonarismo, condecorou aquele que vem ao Brasil ofender autoridades brasileiras. Vamos ver o que disse Fernando Haddad na convenção do PT. Vamos lá. O que nós estamos disputando? Disputando o que com o Tarcísio?
dar uma medalha para o Milei, que tem 30% de aprovação e está dando carne de burro para a população da Argentina comer? O que nós estamos disputando? A qualidade da urna eletrônica brasileira, que é invejada no mundo inteiro? Bom, essa convenção é a convenção estadual do PT, só para deixar claro, né? O presidente Lula já bateu o martelo que vai realizar a convenção, né? Aliás, o ato de abertura da campanha à reeleição no dia 16 de agosto. Dia 16 de agosto. E aí, esse evento da campanha nacional vai ocorrer no estádio de Vila Euclides, em São Bernardo, no ABC Paulista, onde Lula iniciou a trajetória como líder sindical. Vai ser muito simbólico e muito forte. O Lula voltando a Vila Euclides para lançar a candidatura tentando o 4º mandato. O problema é que, no mesmo dia, está marcado o primeiro debate eleitoral que está programado pela Band, né? A tendência é que Lula falte ao debate. Entre o debate da Band e a Vila Euclides, o Lula ficará com a Vila Euclides. Bom, o Lula vai tomar essa decisão de participar de menos debates nesta campanha, né? O Flávio Bolsonaro, de outro lado, tenta buscar apoios internacionais, até porque os apoios nacionais minguaram para ele. Aí falta falar desse ponto. Foi uma convenção do PL esvaziada de lideranças. Não apareceram os presidentes de partidos do Centrão, como a gente já previa. Também quem não apareceu foi a Michele Bolsonaro. A não ser a Michele de papelão, que a gente tem aqui a imagem, foi um destaque, estava até no nosso site já no fim de semana. A fotografia aqui, ó. Ó a Michele que apareceu lá. É o Jair, de inteligência artificial, e a Michele de papelão. Acho que é o único jeito deles aparecerem juntinhos assim. Michele de papelão e Flávio Bolsonaro também de papelão. Brigada com o enteado, a ex-primeira-dama deixou gravado também um videozinho que passou lá na convenção para desejar boa sorte. Não convenceu muito. Aliás, nem o pedido de desculpas convenceu, né, Laura? Aquele pedido que ela já tinha mandado. Laura. Rodrigo, porque apesar dessa trégua pública aí entre o Flávio e a Michele Bolsonaro, com direito a pedido de desculpas, nos bastidores o clima continua tenso entre a família e também aliados da extrema-direita. Por exemplo, os amigos da Michele dizem que ela nunca toparia ser vice do Flávio e que todo esse teatro aí do perdão que rolou na semana passada, na verdade, foi um cálculo feito pela ex-primeira-dama para melhorar o ambiente familiar, que estava muito ruim, e também para limpar a imagem dela e do Flávio, querendo ou não. Do outro lado, o Flávio e os aliados dele acreditam que a Michele está só esperando o primeiro deslize, quer dizer, o primeiro deslize já aconteceu, né? Mas algum outro deslize para dar o bote e assumir a herança política de Jair Bolsonaro e do bolsonarismo. Então a avaliação é que a Michele está atuando como se a campanha do 01 tivesse sempre por um fio, o que não é um grande delírio da parte da Michele, né, Rodrigo? Porque fato é que é crise atrás de crise na campanha do Flávio. É crise atrás de crise, Laura. E para a gente fechar essa cobertura, nessa segunda-feira, o balanço do que foi esse fim de semana, eu diria o seguinte: se você ainda tem dúvidas do que seja imperialismo, acompanhe essa campanha. Não precisa nem ler livros teóricos. Imperialismo é isso que nós estamos acompanhando. É vir o Milei aqui, subordinado ao Trump, falar em nome do Trump. É ver os Estados Unidos tentando interferir na eleição. O Lula falando em soberania. É uma eleição didática para a gente entender o que significa resistir a um império que ameaça o Brasil. Aliás, essa figura talvez seja a que mais expressa isso na convenção do Flávio Bolsonaro. Esse sujeito vestido de tio Sam, Estados Unidos acima de tudo, com a ajuda do Milei. Que projeto eles têm para o Brasil? É a pergunta que a gente deixa nesse início de corrida eleitoral. Laura, obrigado mais uma vez pela atualização de notícias, um dia em que a gente fez esse balanço aí do fim de semana de convenções partidárias. Sim, Rodrigo, vou trazer o resultado aqui da nossa enquete. A gente perguntou se o Lula deve responder o Milei. Como a gente comentou aqui no programa, o Milei xingou o Lula durante a convenção do Flávio Bolsonaro. E aí a resposta ali na nossa enquete na Sala do ICL Urgente, no Papo Legal, foi não. A resposta tem que ser do Itamaraty, com 60% dos votos. Rodrigo. É isso, a maioria achando que tem que ser uma resposta institucional. O Lula não deve se rebaixar e falar com esse sujeito que foi chamado de palhaço aí pelo ministro da Fazenda brasileiro. Laura, obrigado. A gente volta amanhã com mais notícias no ICL Urgente. Eu queria deixar aqui, mais uma vez, gente, a lembrança sobre o jornalismo independente do ICL. Alcançou mais um patamar altíssimo aí com a exibição do filme sobre o Filho 01, né, na quinta-feira passada. 340 mil pessoas aproximadamente acompanharam
o documentário, e a gente tem aqui uma oportunidade perfeita para você fazer parte dessa história, ajudar a manter essa estrutura que produz conteúdos desse tipo que você viu na última quinta-feira. Então, quem assina o ICL Vitalício, fica um convite aqui para você. Se você assinar, você ajuda a manter a equipe de jornalismo e tem acesso a conteúdos desse tipo que ficam lá na plataforma do ICL. Você assina em iclurgente.com.br, iclurgente.com.br, e além de ganhar acesso a todos esses conteúdos, ganha alguns brindes, vamos dizer assim. Essa caixa aqui, ó, eu trago para o estúdio. Você ganha, vamos ver o que tem dentro da caixa. O livro da Juliana Dalpiva, O Negócio do Jair, autografado, no caso do livro da Juliana Dalpiva. Como as Democracias Morrem, né? De dois autores dos Estados Unidos muito conhecidos. Está aqui, ó, Como as Democracias Morrem, você também ganha. E ganha a edição impressa da revista Liberta, além de receber a denúncia do Ministério Público contra Flávio Bolsonaro, que embasa muitas das matérias e dos conteúdos que a gente traz aqui sobre o Flávio Bolsonaro. Assine em iclurgente.com.br, está aqui, ó, embaixo aqui na tela, iclurgente.com.br, vire membro vitalício do ICL. Vem aí o N2 com a Gabi Varello, Chico Sá, e o ICL Urgente volta amanhã. Valeu! Faça um único investimento e garanta hoje acesso para sempre a mais de 330 cursos, documentários exclusivos e ao acervo completo do ICL. Essa é a maior oferta já feita na história do ICL, com um mega pacote de bônus feito exclusivo para essa turma que entra agora. Se você quer tranquilidade para acessar todo o nosso acervo para sempre, nunca mais se preocupar com taxa nenhuma, a hora é agora. As vagas são muito limitadas, então corre, vem com a gente. O ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa. Graças à generosidade da nossa comunidade de membros solidários, o programa de bolsas de estudos do ICL oferece formação crítica, libertadora e gratuita a quem mais precisa. Priorizamos pessoas com renda de até 2 salários mínimos, mulheres, pessoas pretas e pardas, indígenas, comunidade LGBTQIAPN+, e lideranças dos mais diversos territórios do país, que apesar da correria da rotina, se comprometem a acessar a plataforma de cursos do ICL regularmente. Vou hoje para a 7ª aula. Eu realizo meus cursos na plataforma de segunda-feira, quarta-feira e sextas-feiras. Muito obrigada. Essa é a minha rotina estudando inglês na ICL. Muito obrigada por todas as oportunidades. Meu nome é Wagner Dantas Brito e muito obrigado por essa oportunidade. Não tenho palavras para agradecer. Membros solidários, todo esse agradecimento é a vocês por nos ajudarem a democratizar ainda mais o conhecimento.